Olá, queridos irmãos estudiosos do capítulo do livro do Atos dos Apóstolos. Hoje nós faremos o estudo relativo ao capítulo 22, tá? E no capítulo 22, ele é literalmente a continuação do 21. Parece uma coisa óbvia, mas não é. O Lucas vai passar a deixar ganchos de um capítulo para o outro, entendeu? Então, relembrando, no capítulo passado, no final, o Paulo, durante o capítulo 21, ele voltou para Jerusalém, que o povo todo já tinha, ele mesmo tinha recebido presságios que ele seria preso, mas na verdade eram avisos, não eram impedimentos. Mas se ele não quisesse ir, em qualquer momento ele poderia ter desistido. E aí o que acontece? Ele voltou para Jerusalém e de início ele voltou lá para o pessoal da comunidade cristã dele, que é do Caminho. Mas os outros judeus, né, os ligados ao templo, ao sumo sacerdote, aos fariseus, eles acabaram reconhecendo Paulo, né? E aí eles denunciaram. Denunciaram o quê? Eles estão arrumando uma quizumba dizendo que o Paulo prega que os judeus deixem de seguir a Moisés, deixem de ser judeus, né? Então, assim, que eles não precisa mais fazer circuncisão, pode comer carne vinda de sacrifício, sufocada, etc, etc. Fornicação. Só que o Paulo não está falando isso, né? Então, você vê que já desde o concílio lá de Jerusalém já passaram uns 7 anos pelo menos, ou mais. E ele obteve cartas dessa mesma assembleia aí, né, do Caminho, quando teve aquela defesa em relação à questão se os cristãos que viessem de outras denominações ou como gentios não tinham exatamente uma religião, se eles precisariam ser circuncidados. Então, é só daí você já vê o tipo de celeuma que era. Porque que tem uma coisa a ver com a outra? Cristo nunca tocou nesse assunto. Isso é um preceito do Velho Testamento, da religião mosaica, entendeu? Mas, hoje em dia, com toda a circulação da informação, a gente vê um monte de gente desinformada, você imagina naquela época. Tanto é que ele no início andava com a carta, com testemunhas, né, que esses preceitos tinham sido tomados, que não tinha essa necessidade, que eles só se abstivessem da carne de sacrifício e da que foi sufocada e que não foi sangrada e que também a fornicação, prostituição. Então, mas até hoje isso permanece. E aí, quem conta um conto acrescenta um ponto, e também a questão da maldade, né? E aí começaram a dizer que ele estava pregando contra o judaísmo. Ora, ele não ia fazer isso porque ele estava pregando a favor do cristianismo. Então, o que ele falava é que a pessoa não precisava, o gentio não precisava se circuncidar. Até porque os judeus convertidos já estavam circuncidados. Então, você vê que é uma coisa que não chega muito longe, né, em termos de você fazer uma apreciação racional. Então, no final, aí prendem ele, aí chega o povo lá da prisão que tinha do lado da sinagoga,
né? E aí, e sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão. Aí ele chegou lá e está sendo levado agora lá, porque não conseguiu o comandante lá dessa fortaleza, dessa prisão, ele não conseguiu saber o que estava acontecendo, quem é que tinha razão, então ele resolveu prender o Paulo para, em princípio ia até dar castigo, né? Mas aí o Paulo disse que ele era romano, né? Então, quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu porventura aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 sacerdotes? Então, assim, ele viu que o Paulo não era um dos judeus, pela língua, né? Aí Paulo falou, mas Paulo lhe disse, na verdade eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitais falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, lhes falou na língua hebraica, dizendo... Então esse é o final do capítulo 21, dizendo... Aí o Lucas botou o discurso de Paulo para o capítulo 22. Então o capítulo de 22 já começa com Paulo dizendo: homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disseram, e disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia. Então, muita gente, a maioria, nem conhecia Paulo, porque Paulo ficou viajando muitos anos. Quando ele vinha, ficava um tempo e ia embora. E aí, eles não sabiam da história de Paulo. E aí ficaram surpresos que eles ouviram a língua deles, né? Hebraica. Aí mesmo que eles se calaram, né? Que falou, você é um de nós. E aí ele começa a contar a história dele para explicar lá para os caras que ele não está pregando aquilo. Então, eu vou mostrar a origem dele. Quanto a mim, sou judeu nascido em Tarso, da Cilícia, e nessa cidade criada aos pés de Gamaliel, um grande orador, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós sois hoje. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisão tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos. Todo mundo me conhece. E recebendo destes carta para os irmãos, fui a Damasco para pegar os irmãos. Fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados, se não mortos. Ora, aconteceu que indo, porque se o cara dissesse que não abjurasse, aí ele era libertado. Só recebia chibatadas de castigo. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? Quer dizer, ele já sabia que era o Senhor, né? Você vê que quando ele cai, ele já está convertido.
Ele já tá tendo contato com essa doutrina e aquilo está sedimentando no intelecto dele. Ele já está tocado. E eu disse, e disse-me, quem és, Senhor? E disse-me, sou eu, Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz. Agora você vê bem, isso daqui já foi relatado por Judas lá no capítulo 9 a 10 daqui, do Atos dos Apóstolos. Vocês já estudaram isso comigo. Agora é o Paulo contando. E olha como é que eu falo sempre, o pessoal fala, o Paulo caiu e viu Jesus. Não tem nenhum momento que ele diga isso. No relato de Lucas ele não diz. Aqui ele falando, ele não vai dizer. Ele ainda vai colocar esse relato numa carta. Numa daquelas que ele escreveu para as comunidades, Corinto, Gálatas. Acho que é Gálatas. E ele vai narrar isso de novo e vai falar isso que ele vai falar aqui agora. Tá? E os que estavam comigo, em verdade, à luz, e se viram à luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Quer dizer, nem ele, nem aquele, estava levando um pequeno exército, né? Que era para prender as pessoas. Eram muitos guardas. E aí ele está falando que eles viram a luz, mas eles não ouviram a voz. Entende? Aí já ouvi gente falar, aí todos ouviram a voz. Lê o texto original que você vai ver que não tem isso. Porque os guardas não tinham esse merecimento nem essa sintonia. O próprio Paulo não viu Jesus cair quando ele caiu, porque ele ainda não estava feito, né, a conversão total. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus e ali moravam. E tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Vindo ter comigo, apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz de sua boca. É a questão do Paulo ter deixado de ver, é a condição que ele estava, né, de cego. E agora lhe é desvelada a sua visão. Então agora ele vai começar a ver mesmo, né? E o Ananias tem lá em Lucas, vocês vão lá no início do Atos dos Apóstolos, pega lá esse estudo que eu fiz, capítulo, acho que 10, e lá tem que o Ananias, a convocação do Ananias, né? Jesus aparece para o Ananias. Ananias era também um homem muito ungido. Aí, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia, dai-me depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. Isso Paulo ficou lá em Damasco 3 anos, tá? É tudo, claro, número místico, né? Quando ele cai lá no deserto, vai para a casa é um outro pastor que recebe ele lá.
ele fica 3 dias em jejum de água e de comida. E oral também. Fazendo a conversão. Aí o Ananias vem e fala, ó, vai lá, vamos lá, levanta, batiza, vamos à luta. E Paulo fica lá em Damasco durante 3 anos, pregando, aprendendo a pregar e falando com os judeus de lá, graças a Ananias. Tá? Porque o Ananias é que chega e fala, ó, esse aqui é aquele Paulo que vinha aqui, estava vindo até para pegar a gente, matar, entregar para Roma, mas ele, aí aconteceu, aí contava a história toda. Ele contava Ananias, que era o testemunho, né, da época, não tinha outra forma de fazer. E depois o próprio Paulo contava a história, como ele está fazendo aqui agora, está contando para os judeus. Mas olha o que vai acontecer. E vi aquele que me dizia, dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão. Aí quando ele foi para Jerusalém, começou a pregar lá, apesar de Barnabé, que depois vai começar a fazer as viagens, né? A primeira viagem vai ser com Barnabé. Esse Barnabé pega ele, que também tinha grande penetração na comunidade do caminho de Jerusalém, e ele apresenta o Paulo começa a pregar e começa tudo de novo em Jerusalém. Só que em Jerusalém, como é onde mais ele atuou e mais era conhecido, ele não vai convencer rapidamente. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não o receberão o teu testemunho acerca de mim. Né? O próprio Senhor avisando a ele. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Então ele está falando, é natural, né? E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. Assistiu, ainda segurou as capas, dando força, né? Consentindo. E ouviram-no até esta palavra. Então, esse povo, ele está contando lá, né? Ele, na verdade, é uma pregação. E aí o povo está ouvindo, não sei mais o que é a conversão dele, ele está se caminhando para dizer que ele está falando com Jesus, né? Com o Senhor. Pronto. Aí já o negócio... E ouviram-no até esta palavra. E levantaram a voz dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Pedindo a morte dele. Tira da terra um tal homem, ele, porque não convém que viva. E, clamando, eles o arrojaram de si as vestes e, lançando pó para o ar, e clamando eles e arrojando de si as vestes, né? E aí começaram a bater no chão para levantar um pó, uma forma de protesto. Clamando eles e arrojando de si as vestes e lançando o pó para o ar. As vestes, assim, o manto, né? Começa a bater no chão e... Aí o tribuno estava lá, né? Vendo essa cena toda. Não sei se estava entendendo hebraico. Provavelmente sim. Em alguns lugares diz que ele estava falando aramaico. Ele não estava falando aramaico, não. Estava falando hebraico. E o tribuno mandou que o levasse para a fortaleza. Aí o tribuno viu que o negócio continuava desandando. Porque o tribuno, no capítulo anterior, já tentou saber lá o que está acontecendo. E aí tinha uma gritaria do povo que estava a favor e o povo que estava contra. Entendeu? Aí o tribuno mandou que o levasse para a fortaleza. Nisso já tinha gente querendo pegar ele, que já estão pedindo para matar. Aí a gente vai começar a ver que o poder instituído,
quer seja porque os homens estavam começando a ouvir a doutrina cristã e também sendo amolecidos, né, sendo catequizados indiretamente, aqui nem tanto não, mas mais para frente vocês vão ver que assim a mulher já era quase cristã, a mulher do governador, o outro julgou tantas causas que já estava até conhecendo quais eram as questões dos judeus e essa nova proposta do Cristo, entendeu? Vai começar a aparecer isso. E aqui esse tribuno, na verdade, ele salvou o Paulo da morte. Porque na hora que ele pega e leva lá para a fortaleza, que é uma prisão, pela ignorância, que ele não está sabendo o que está acontecendo. Não está sabendo nada disso, de Velho Testamento, de cristianismo, mas provavelmente também está sendo bem intuído, né? O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. Então ele ia fazer aos costumes. Ele ia fazer um interrogatório aos costumes, né, com açoites. O pessoal dizia que esses açoites machucavam muito. Eram os mesmos que foram usados contra Jesus, que eram as tirinhas de couro presas numa haste. E na ponta de cada tirinha tinha assim um pedaço de osso, um pedaço de ferro, entendeu? Uma pedra assim pontiaguda, entendeu? Que já era para quando desse a chibatada machucasse mais. Jesus, isso é o açoite. Daí a dizer, fulano foi açoitado. Jesus foi açoitado. Por isso que sangrava muito, né? E aí ele também, dizendo que o examinassem. Olha que frase bonita essa, né? Se a polícia do Rio de Janeiro aprender, vai usar essa frase também. O tribuno mandou que o levasse para a fortaleza, que era uma prisão, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. Ele não estava entendendo nada daquilo. Ainda mais que não era verdade, né? Isso era falso testemunho. E quando o estavam atando em correias, tem lugar que diz que é em candeias, que seriam correntes. Aqui diz que é com correias. Disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. Isso vai ser uma grande chave para tudo que vai acontecer daqui em diante. Esse momento aqui. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, aceitei este direito, alcancei este direito de cidadão romano. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Deu uma esnobada, né? O tribuno comprou o direito de ser cidadão romano. Até hoje não tem o pessoal que vai para os Estados Unidos ter filho, para o filho ser registrado como americano, depois volta para cá? Ou a pessoa vai para os Estados Unidos viver, um amigo meu, uma pessoa conhecida, vai viver lá. Aí chega lá, casa com uma americana para poder obter a cidadania americana. Não sei nem se está assim ainda. Ter a cidadania e poder ter o green card, né, para trabalhar legalmente. Enfim, várias maneiras, depende como o país aceita a nacionalidade, né?
Tem gente que basta ter um filho, né, daquela nacionalidade para o pai ou a mãe ter o direito. Aí o tribuno jogou um verde aqui bonito, né? Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão romano. Não está escrito romano, mas Paulo disse, mas eu sou de nascimento. Era muito difícil comprar a cidadania romana porque era muito caro. Era uma fortuna. E, por exemplo, um tribuno não ganhava dinheiro para isso. Ele ou recebeu de outras pessoas, de família. Tipo, a família fez uma vaquinha para comprar a cidadania dele. Ou ele fazia trabalho por fora. Então, porque houve uma época, nem sempre isso foi possível não, tá? Mas teve uma época que o Herodes da vez, vamos dizer assim, abriu lá e criou esse negócio provavelmente para aumentar o caixa do Estado. Mas era caríssimo, era uma fortuna. E aí não tinha uma avalanche de pessoas, de tribuno conseguindo. Agora, Paulo não era de origem riquíssima. E aí ele fala, eu sou de nascimento, porque uma outra maneira de alcançar esse status era você fazer serviços especiais para a realeza, para Roma, para o cônsul, o procônsul, entendeu? O administrador, servir a Roma. Então, uma outra maneira era fazer préstimos ao Estado. E aí o agradecimento era você ganhar a cidadania romana. E vários historiadores dizem que foi assim que o pai de Paulo conseguiu. Lembra, o pai de Paulo, ele é grego. A mãe que é judia. Ele fez todo esse negócio de iniciação, ele era circuncidado, e ele teve acesso a Gamaliel por causa da mãe. O pai não estava ligando muito para isso, não. Ele era grego. Mas, graças ao pai, ele fala grego perfeitamente. Graças à mãe, ele foi ensinado. E aí ele fala um grego perfeito, da realeza. E essa é uma época que, assim como hoje, as pessoas são discriminadas, sim, pelo dialeto que ela fala, como elas falam, entendeu? É equivalente assim uma pessoa falar errado, se a pessoa falar errado, com aquele dialeto ali da comunidade, tá ligado? Tá ligado? Sei que lá, é nós, mano, é nós na fita, não sei o que lá. Você não vai trabalhar nem na recepção de um hotel falando isso. Então, é a mesma coisa lá. O Pedro, ele é detectado no salão do Caifás. Quando o Pedro abria a boca, todo mundo via de onde ele veio, né? Ele era galileu, né? Então, aqui nós estamos nesse momento que o tribuno está vendo as credenciais de Paulo. E aí o Paulo já apresentou. Eu sou romano de nascença. Aí o outro já... Ou seja, o Paulo é mais do que o tribuno. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar, fazer exame. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado, maniatado, que o tinha ligado. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, apresentou diante deles. E é assim que Lucas termina, tá vendo o gancho? E agora, no início do capítulo 23, Paulo então vai falar agora está assim,
ele foi preso, foi para o dia seguinte, e aí ele dormiu lá e o cara continua querendo saber o que aconteceu para poder fazer algum juízo, se mata, se prende, se esfola, mas já está sabendo que não vai poder matar nem esfolar porque ele é cidadão romano, mas vai fazer uma cariação. Mandou chamar os principais dos sacerdotes com todo o seu conselho. E agora Paulo então ele vai querer ver o que os sacerdotes vão falar, o que Paulo vai falar. Então na semana que vem estaremos aqui de novo para estudarmos Estudarmos não, né? Que eu estou contando essa história maravilhosa de Paulo para vocês e nós vamos saber como é que Paulo vai se portar e como é que ele vai gerir essa situação. Então tenha uma boa semana, graças a Deus.